da ofensa. E nós vamos hoje falar sobre a pedra solidamente assentada. Eu quero pedir que projete aí o texto de Isaías 28:16. Eu vou ler aqui na minha linguagem para ganharmos tempo. Que diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, ou seja, um alicerce, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Quem é que foge? Quem é que foge normalmente? Normalmente foge os apressados, os precipitados. Fogem os instáveis, aqueles que não conseguem esperar no tempo de Deus. Foge em função de seus posicionamentos não fundamentados na pedra, na rocha que é Jesus. Essas pessoas se abalam facilmente. E quando elas são pressionadas, quando elas são perseguidas, são provadas, elas fogem. Elas fogem de tudo. Às vezes fogem da igreja, muitas vezes fogem da igreja. Fogem de outras coisas também, que eu vou falar ao longo da nossa ministração. Mas, amados, as pessoas que fogem, normalmente fogem por não estarem preparadas. Você lembra quantos viajaram aqui de avião já? A maioria, né? Aí, antes de a gente decolar, vem aquela pessoa lá da tripulação e faz todas aquelas explicações e que ninguém presta atenção. Ninguém presta atenção naquilo. Agora imagina um avião em pane. Como vai ficar a tripulação? Né? Os tripulantes são os que cuidam, né, do avião, a tripulação são os que estão viajando, não é isso? Está certo? Como é que fica? Normalmente, aqueles que foram treinados, que estão solidamente assentados naquela lei, naquele ensino, naquela instrução dentro do avião, eles vão agir. Eles vão agir. Ou seja, eles vão dizer, pega teu assento, ele vai servir, se cair na água, você vai conseguir sobreviver com ele. E ele sai instruindo, cai a máscara, faz isso. Mas os que não estão solidamente preparados, que não estão fundamentados naquela técnica, eles vão ficar como? Reagindo, correndo, gritando. Foge, ele não sabe o que fazer. Quando nós, amados, andamos no caminho do Senhor, sem estar solidamente firmados na rocha, nós apenas reagimos. Estão ligados ou não? E o Senhor nos chama para nós agirmos com Ele. É bem diferente. Amados, nós vamos nos reportar uma experiência tremenda, que está lá em Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Quando Jesus estava em Cesareia de Filipe, e ali, conversando com os seus discípulos, ele faz uma pergunta aos seus discípulos. A pergunta é: o que o povo dizem, ou quem o povo diz que é o Filho do Homem? Quem o povo diz que eu sou? Aí ele perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Quem as pessoas dizem que eu sou? Aquela pergunta era uma pergunta muito boa, porque aqueles discípulos eram os caras muito bem informados. Então, eles disseram: isso é fácil. Uns dizem, o que diz lá no texto? Passa o próximo aí. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Resposta bingo, resposta pronta, resposta intelectual, resposta informada, resposta naquilo que a gente diz que é uma comunicação comum, uma comunicação que qualquer um de nós consegue comunicar, porque é uma informação, não é nada demais, apenas uma informação.
E eles responderam certo, de fato, o povo diz que você é um profeta, que você é um cara diferenciado. E aqui nós vemos, amados, um conceito, que é o conceito do conhecimento comunicado. Nós apenas comunicamos aquilo que nós recebemos em algum momento. E Jesus, que era mestre em sondar os corações, ele faz uma segunda pergunta, e uma pergunta muito profunda, que já foi alvo de muita investigação de estudiosos, mas eu não vou me aprofundar nesse detalhe intelectual. O meu foco hoje aqui é a palavra revelada. E aí Jesus faz a segunda pergunta, pode passar o próximo versículo, e ele diz, legal, mas vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta talvez fosse interessante nós pensarmos no nosso próprio ponto de vista nos dias de hoje, nesse mundo tão carnal, tão de trevas. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? A pergunta foi muito impactante, foi profunda. Os discípulos naquele momento não foram tão animados, tão entusiasmados em responder. Eu fico imaginando que eles ficavam se entreolhando. Talvez alguns baixaram a cabeça e disseram sem falar nada, que pergunta, boa pergunta. E todos ficaram em silêncio até que de repente Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amado, Jesus era muito fera nessas perguntas desconcertantes. Mas essa pergunta não cabia uma resposta intelectual. Essa pergunta não tinha como Pedro responder de si mesmo apenas aquelas respostas automáticas que muitas vezes nós damos. Pedro deu uma resposta certa, mas essa resposta, amado, ele não tinha ouvido numa mensagem na Igreja União, dia de domingo. Ele não tinha assistido no YouTube, e nem menos no curso de teologia. Aquela resposta foi uma resposta completamente incomum. Talvez ele nem sabia de onde veio. Quando ele disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pode colocar o 17, já está nele não. E aí Jesus disse que a resposta dele não foi uma resposta baseada na carne e no sangue. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Pode passar. Agora eu lhe digo, dá uma segurada aí, volta no anterior. Quero falar um pouco mais sobre isso aqui. Amados, isso é um conceito que muitos de nós muitas vezes não percebem na caminhada cristã. Nós muitas vezes recebemos apenas uma palavra, uma mensagem comunicada, que ela é muito mais intelectual do que algo revelado do alto. E Pedro nesse momento recebe uma palavra revelada do alto, uma palavra que mudaria toda a vida dele. Quando você recebe uma palavra revelada, essa palavra vai mudar a sua vida, amém? Se você recebeu uma palavra de Deus revelada, você leu na palavra, nunca tinha entendido aquilo, mas num certo momento, alguém falou, alguém pregou sobre aquilo, você leu num livro, você ouviu alguma coisa sobre aquele conteúdo, e naquele momento o Senhor comunica algo diferente para ti. É uma palavra transformadora na sua vida. Jesus deixou bem clarinho naquele momento, que não foi carne nem sangue, ou seja, esse tipo de resposta, esse tipo de acesso, ele não vem naturalmente, ele só vem quando o Senhor revela. Diz assim, mas pastor, e nunca eu recebi um negócio desse, como é que eu recebo isso? Preciso dizer a você, que esse tipo de revelação só acontece com aqueles que têm
Fome de Deus. Falei para quem está no seu lado. Fome de Deus. Aliás, amado, falar sobre fome é sempre uma coisa legal, né? Ainda mais quando tem comida. Ali atrás tem uns bolos, depois eu vou até passar lá para pegar um. Amados, no início do ano, eu fiquei doente, do ano passado. E a fome, ela vai dizer como está o estado da tua saúde. Você já parou para pensar nisso? Quando eu adoeci, a primeira coisa que eu perdi foi o quê? O apetite, a fome. Eu lembro que eu fiquei tão mal, eu fui até para a casa do meu irmão, ele me recebeu lá, porque em casa todo mundo pegou aquela Covid, e eu fui o mais forte, vocês sabem aqui. E chegou alguns dias que eu não conseguia nem me levantar, era muito fraco. E me ofereciam comida, mas eu não estava bem, então não conseguia comer. Era muita luta para eu comer. E quando a gente não recebe, né, o alimento, a gente fica ainda mais fraco. Então, na vida natural, quando nós nos alimentamos, nós ficamos fracos. Porque saiu o apetite, significa que nós estamos com algum problema de saúde. E na vida espiritual, como é? Quando você deixa de sentir fome de Deus, provavelmente você está doente espiritualmente. Provavelmente você não se sente atraído por Deus. E esse tipo de homem, esse tipo de mulher, não recebe palavra revelada. Recebe o comum. Pedro era um cara diferente. Pedro, vocês lembram daquela... Todos achavam que Pedro era o cara que falava mais, mas ele era diferente mesmo, ele se interessava. Uma das coisas mais poderosa, mais significativa que aconteceu na vida de Pedro, foi naquela vez que Jesus vinha andando sobre as águas, e todo mundo ali apavorado, o barco afunda, não afunda, né? E aí, vem um fantasma, foi ainda mais assustador, um fantasma, só faltava essa, um fantasma. No momento mais difícil, a coisa fica pior, vinha um fantasma, pelo amor de Deus. Aí Jesus diz, calma gente, sou eu. Calma, sou eu. Quando Pedro ouviu a voz de Jesus, ele disse o quê, gente boa? Deixa eu ir contigo. Deixa eu ir contigo e ter contigo. E Jesus disse, venha Pedro, para perto. Quando você tem sede e fome de Deus, você quer estar perto dele, amém? E aí você corre até certos riscos de afundar. As pessoas falam de Pedro, dizendo assim, mas Pedro, o cara saiu do barco e ele estava olhando para Jesus. Quando ele olhou para as ondas, ele afundou. Eu digo, e tu, cara, tu ia pelo menos para a água? E os outros, por que não foram também? Tentam diminuir a atitude de Pedro, quando na verdade ele tinha muita fome de Deus. Naquele momento, naquela reunião, tinha muita gente lá. Todos os discípulos estavam ao redor, mas ninguém tomou a atitude de falar alguma coisa. Só Pedro explodiu no peito dele, e ele não guardou para ele, ele disse, tu és, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Meu Deus, que coisa poderosa. Amados, infelizmente poucos de nós desejamos esse nível. Nós costumamos alimentar a nossa fome espiritual de outras coisas. Eu me lembro da história de Moisés e a sarça ardente. Quando a sarça começa a queimar, sem queimar, né? Fogo sem queimar. Ele se vira e diz, eu vou ver o que é essa maravilha. Ele corre para perto do fogo, e a maioria correria para longe. E quando Deus vê que Moisés se move em direção a ele o quê? Fala com Moisés.
Quando você se dirige para Deus e o busca, Ele vai falar contigo. Estão ligados ou não? Faz sentido? João, 1 João 2, 27, 1 João 2, 27 diz assim: vocês, porém, receberam dele uma unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisa que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina, o que é a unção? Quem é a unção? A unção é o próprio Senhor. A unção os ensina. E ela ensina por quê? Porque você quer aprender, porque você busca. E não mentira, e é tudo o que precisa saber. Portanto, como lhes ensinou a unção nos ensina, e quando nós aprendemos, nós permanecemos naquilo que foi liberado para nós. Isso aí, amados, é o que nos protege da ofensa. Essa palavra revelada é o que protege da ofensa. Guarda isso no teu coração. Guarde isso no seu coração. Se o Senhor falou para ti, fica em tal lugar, e foi uma palavra revelada, você vai permanecer, aconteça o que quiser, porque a unção te sustenta. É uma comunicação de Deus para aqueles que querem buscá-lo. Então Jesus explica para Pedro no versículo 17, 18, Jesus disse, que grande, Mateus 16, 17, 18, Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai do céu que lhe revelou isso, nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo, que você é pedra, e sobre esta pedra é a pedra do conhecimento, é a pedra da revelação, esta pedra é o próprio Senhor, esta pedra que ele disse, tu és Pedro, tu és uma pedra pequena, tu és pedra, mas é uma pedra muito pequena, uma pedra que não tem tanto significado, ainda que seja pedra. É como se nós disséssemos, no meu entendimento, amado, que você pode ser um vencedor, mas com Cristo você é mais que vencedor. Entende? É como se ele dissesse, você é pedra, mas sobre esta pedra, quem é essa pedra? É o próprio Senhor. Eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as forças do inferno, ou as forças do pecado, ou as forças da morte, não a conquistarão. Traduzindo, mediante a palavra de Deus, a palavra de Jesus revelada, a igreja se mantém de pé. Não é a palavra do intelecto, é a palavra revelada. Então não serve o intelecto? Claro que serve, eu estudei muito para pregar, orei muito, serve. Mas esse intelecto tem que estar submissão à palavra revelada. E essa palavra revelada é o que dá acesso à revelação, ao poder de Deus manifesto em nós. Vem através de quê? Da fome. Da fome. Da fome. Você tem saudade de Deus? Alguém aqui já sentiu saudade de Deus? É bom, né, sentir saudade de Deus? Ah, não. Às vezes eu estou num lugar, amados, eu estou no shopping, eu digo, me dá uma agonia, eu quero ir embora. Hoje eu cheguei em casa e a minha esposa fazendo umas coisas, e eu precisava ter um tempo sós com Deus. Eu perguntei, você vai permanecer muito tempo aqui nesse ambiente? Eu já estava agoniado, porque eu estava com fome, eu precisava ir para a presença do Senhor, eu precisava me aproximar dEle. Eu estava com fome, estava com sede de Deus. E quando a gente chega nesse nível de fome e sede de Deus, nós o buscamos para obedecer. E quando você vai, Ele vai te instruir. Ele vai te dar palavras reveladas, palavras poderosas. Amados, quando nós nos movemos na vida com Deus apenas no intelecto, isso pode nos levar ao exagero. Isso pode nos levar a uma vida muito emocional, né? E isso pode nos levar a uma prisão intelectual. E eu vou lhe dizer aqui, quando eu era mais novo ainda, vocês sabem que eu sou jovem, eu estudava a Bíblia para discutir com as pessoas. Você acredita nisso? Totalmente leso.
Eu estudei em colégios adventistas, colégio religioso. Aula de religião, eu ia para primeiro banco para encher o saco do professor de religião, fazendo pergunta lesa. Só no intelecto. Você já passou por isso? Você pode observar, às vezes, no lugar onde você está, vai aparecer uns desse tipo, que eu era assim. E aquilo, além de gerar algumas confusões, porque você não é o que acha que é em conhecimento, você ainda impede que o Senhor se aproxime e revele o verdadeiro conhecimento. Esse verdadeiro conhecimento, amados, é o alicerce da tua vida. É a fonte que vai te sustentar. Salmo 119, 130 diz assim: o ensinamento de tua palavra esclarece até os ingênuos, né? Até os ingênuos entendem. Amados, veja que a palavra de Deus, como ela é viva, já teve momentos em que eu entendi uma passagem, um conteúdo bíblico, e depois de algum tempo o Senhor me ensinou a profundidade daquilo, e eu não tinha entendido anteriormente. Quando Satanás enfrentou Jesus, naquela primeira tentação, Mateus 4:4, Jesus respondeu a Satanás assim: uma pessoa não vive só de pão, mas de que? De toda a palavra que procedeu da boca de Deus, correto? Hã? Quem falou procede? Palavra revelada. Procede, presente. A palavra, ou em outra tradução diz que vem, como é que é nessa aí? Que vem da boca de Deus. Então veja que a palavra revelada, ela não é passado. Ela é sempre presente. Quando você tem sede de Deus, a vida sem a palavra revelada não faz sentido. Salmos 28:1 diz assim: a ti eu clamo, ó Senhor, minha rocha, não feches os teus ouvidos para mim, pois se permaneceres calado, será melhor que eu desista e morra. Veja, quando você alcança um nível de fome de Deus, nada vai te saciar. Quando você não tem essa fome de Deus, o jogo de futebol te tira da igreja, a tua namorada, o teu trabalho, te tira dos compromissos com Deus, porque você não tem fome, é indiferente se eu vou ou não. Estão ligados? Não? Quando você tem sede de Deus, Ele é a tua prioridade. Por que eu estou dizendo tudo isso, até meio rodeando assim? Amados, porque é isso que vai livrar você da ofensa. Isso que vai livrar você de ser ofendido. Porque você vai ter um firme fundamento que não vai abalar a tua estrutura. Não vai abalar. Olha, tem muitas coisas que nós não vamos encontrar na Bíblia. Ok? Por exemplo, será que Deus fala com você sobre relacionamento? Será que Deus escolheu um marido, uma esposa para você? Vou mais fundo um pouco. Será que Deus escolheu uma igreja para você ou é você que escolhe? É Ele que escolhe. O corpo é Ele que monta. O corpo é Ele que estrutura. Por isso que muitos ofendidos vivem trocando de igreja em igreja, porque não entenderam que o Senhor estabeleceu Ele naquele corpo, e só Ele pode mudar. Amém? Eu estou aqui nessa igreja há 25 anos, e eu vou lhe dizer, se fosse por mim mesmo, eu já tinha saído. Porque é impossível que não venha escândalo, Jesus falou. É impossível, qualquer lugar que tu vá vai ter escândalo. Essa igreja não é perfeita, pastor Joaquim não é perfeito, eu não sou perfeito, nenhum de nós é perfeito, como é que nós vamos exigir perfeição de outros? Mas quando nós temos a palavra revelada, que diz eu te quero lá, e você entendeu isso plenamente, você vai apenas obedecer, e venha o que vier, você vai se manter. Estão ligados agora, entenderam? Glória a Deus. Amados,
Eu quero dar um exemplo bem importante, fique bem atento que eu vou dizer agora aqui, nós já estamos na reta final, mas você tem que guardar isso que eu vou falar agora. Eu já disse para vocês que eu fugi do chamado ministerial por uns 15, 20 anos. Eu nem sei quantos anos foi, mas foi muito. Eu me lembro o dia que eu estava em frente à faculdade teológica e disse, parei, Senhor, eu vou para outra coisa. E Deus permitiu. Depois eu terminei tudo. Tudo que eu deixei para trás eu fiz em dobro. Eu abandonei meu segundo grau, eu fiz 2. Bem perdido na vida eu era assim, em termos de direção mesmo. E no dia que o Senhor me deu uma última chance, dizendo, se você não aceitar o chamado, Ele não falou o chamado, Ele disse, o que você sabe que tem que fazer, eu vou permitir que Satanás te sirva o que ele quer servir a você. Naquela hora, eu disse, eu quero atender ao chamado. Me conectei de novo. 100% com o Senhor. Quando eu comecei a entender certos princípios, porque assim, amado, todo mundo que foge, como eu fugi do ministério, ele não teve o entendimento da palavra revelada e do propósito do chamado. Então ele foge. Então Jesus diz, por causa da dureza do coração de vocês, ou seja, porque vocês não entenderam o que é a palavra de Deus revelada, vocês fazem do jeito de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. E aí eu digo, mas Senhor, e como é que faz no dia de hoje? E Ele me fez entender o seguinte, quando eu disse que até que a morte separe, é porque eu tenho a solução para qualquer outro problema no casamento. Se não for a morte, eu resolvo. Estão ligados ou não? Palavra revelada. Procura o meu princípio e aplica naquela área que você está tendo problema, que vai resolver. Ah, mas eu não era crente quando casei. Funciona do mesmo jeito. Porque a palavra é poder. E ela vai transformar o seu casamento. A rocha é firme, amado. Ela aguenta o tranco. Deu para entender isso? Guarde isso. Um outro ponto para finalizar. Então, quando Jesus estava ali na sua reta final do ministério, João capítulo 5, João capítulo 6, Jesus já tinha dito que a igreja seria edificada sobre uma rocha, que era o próprio Cristo, e essa rocha sustentaria qualquer tipo de tribulação, qualquer tipo de perseguição. Qual foi o tempo que a igreja mais cresceu, gente boa? Vocês sabem, né? No tempo da perseguição. No tempo em que, acho que foi Nero, né, que colocava os crentes como se fosse poste, queimava eles para iluminar a cidade. Paulo preso, diziam que Paulo que tinha se levantado contra Roma. Enfim, Jesus seguiu no seu ministério e chegou o momento de prova, o momento da ofensa, e eu vou concluir nesse ponto aqui. Lá em João 5, nós vemos os últimos dias de Jesus, os líderes religiosos perseguindo ele, procurando uma oportunidade para prendê-lo e matá-lo. A inveja era tanta que Jesus estava ameaçado de morte. Se tivesse uma oportunidade, até um momento, eles pegaram Jesus e o levaram para jogar de um lugar alto, mas Jesus se soltou deles, porque não era chegada a sua hora, e ele também não morreria daquele jeito. No capítulo 6, começa uma prova muito grande no ministério de Jesus. Foi aquele momento em que ele pega aqueles 5 pães e os peixinhos e manda o povo sentar e ora e multiplica os pães. Só homens eram 5.000 e ainda sobra. E o povo começa a segui-lo e a dizê-lo, esse cara é um grande profeta, nós temos que fazer dele rei. E Jesus se afasta deles e vai para o monte. E a turma sabe onde ele estava e foi atrás dele. E ele disse, vocês só me seguem
por causa da comida. Lembra disso? O capítulo é muito grande. Eu vou tentar resumir aqui. Aqui começam os escândalos. Eles tentavam no momento matá-lo, no outro momento torná-lo rei. E Jesus não sai do seu propósito, porque não era daquele jeito que teria que acontecer. Mas aí o ódio crescia por Jesus, por um lado, das autoridades religiosas, os sumos sacerdotes. E chega um momento que Jesus os confronta, e quando ele fala isso, eles dizem assim: mas Moisés nos deu o pão. O pão, aquele pão que nós, quando viajávamos, comia. Ele disse: aquele não era o pão. O verdadeiro pão é o pão que desceu do céu. Se vocês não comerem da minha carne e do meu sangue, beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo, vocês não entrarão comigo no reino, não farão parte do meu reino. E começa ali uma grande discussão, e por fim, os caras confrontam ele e dizem assim: muito duro é esse discurso. E o texto diz lá no 60, 61, diz que muitos se retiram. Muitos vão se retirando. Coloca para mim aí o João 6, 26, depois o 41. Eu vou só fazer um resumão aqui para vocês entenderem que isso é uma chave na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. João 6, 26, diz o quê? Eu lhe digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhe dei alimento. Então muitos de nós hoje seguem Jesus por uma expectativa só natural. Onde é que você vai receber a sua cobertura, né? O seu Audi não, né? É fraco, né? As pessoas querem esse tipo de sinal. E Jesus confrontou mesmo. Jesus foi para cima. 41. Fica ligado aí, depois tu vais para o 48. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Começou a confusão aí. Imagina isso numa igreja. Imagina isso, o pastor numa igreja. O pastor confrontando a igreja e os caras ficando bravos com ele. Foi uma crise. 48 a 50, 48. Eu sou o pão da vida, passa. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer do pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Aí os caras ficavam loucos. Porque eles não queriam essa palavra revelada. Eles queriam mais pão, mais peixe para comer, milagres, pessoas sendo curadas, etc, etc. A visão deles não era vertical, né? Era somente horizontal. 55 a 57. Pois minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Então olha só o que Jesus estava ensinando naquele momento. Era uma palavra, era um chamamento para se juntar a Ele. Numa caminhada com Deus, com o Pai. Ele diz que aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei. E o que? Me manifestarei a Ele. Presença manifesta. Presença manifesta. É diferente de onipresença. Onipresença tem a ver com Salmo 139, 7, que diz: para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu for aos céus, lá estás. E aí continua. Se eu for até o mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me retendo desconfirmado, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Então isso aí é a onipresença de Deus. Mas a presença manifesta tem a ver com a aceitação da sua verdade na tua vida. 60, 61.
João 6, 60, 61. Muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, pastor Rubem Brito. Estou vazando daí. Quem é capaz de aceitá-la? Passa a próxima. Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: o que é que ele disse? Olha a pergunta que ele faz aqui, ó. Jesus, sabendo que eles reclamavam, disse: isso ofende vocês se aproximar de mim, saber quem eu sou, comer de mim, beber de mim, fazer a obra? Isso vos ofende? Como nós vimos lá no início, os ofendidos faziam o quê? Vão embora, vão embora. E aí, a Bíblia fala, versículo 66, 66. Aí olha o que acontece. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Por quê? Ofensa. Não receberam a palavra revelada. E você e eu funcionamos do mesmo jeito. Quando nós recebemos a palavra revelada, não recebemos a palavra revelada, nós estamos sempre propensos à ofensa. A ofensa. O irmão falou uma coisa, aquilo te ofendeu, se torna uma armadilha e você sai da igreja. A mesma coisa no casamento. Quem é que corre para o divórcio? Os ofendidos. É impressionante. É a mesma coisa. Um de qualquer área. Porque ele não entendeu, no caso do casamento, que o princípio é até que a morte separe. Qualquer outro problema de relacionamento, qualquer problema financeiro, seja ele qual for, tem uma resposta de Deus para que isso não aconteça. Porque é uma promessa. E eu digo mais, aqueles que optam pelo como é que chama? Divórcio, convidam a morte para a vida deles. É como se dissesse: me mata porque eu quebrei o princípio. E aí há vários tipos de morte. Mas isso é para outro momento. 67 a 69 para a gente concluir. Aí começa, beleza? Imagina aqui, vamos imaginar que era esse grupo aqui. Vamos imaginar que era esse grupo aqui. O pastor Jesus falou isso. Aí começa, né? Pai, tu viu o que o homem falou aí? Como é que pode, rapaz? Dizendo que ele só quer comida. Ah, não, a gente deixou foi tudo para seguir ele. E agora vem com essa, aí começa. Se ofendendo. Aí sai, vai embora uma parte, vai embora outra parte. Todo mundo vai saindo, porque estão ofendidos. E aí olha o que acontece. Então Jesus voltou para os 12 e disse: por favor, não vão embora, senão eu vou ficar sozinho aqui nessa igreja. Foi isso que ele disse? O que é que ele disse? E vocês também vão embora ou querem se retirar? O que importa é a essência, não é a quantidade, gente boa. Estão ligados ou não? Passa o próximo. Simão Pedro respondeu. Quem respondeu? O cara que estava cheio de fome de Deus. Olha o que ele fala agora, gente boa. Um pouco do mesmo aumentado. Senhor, respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem o quê? As palavras de vida eterna. Estão ligados ou não? Quando nós não damos o verdadeiro valor à palavra, amada, como Pedro deu, nós nos ofendemos, nós vamos embora, nós abandonamos a fé, nós abandonamos o chamado. Eu sempre digo aqui nesse ministério: você não serve a mim, você serve o mesmo Deus que eu sirvo. Se você for embora, o problema é seu, com Ele. O que eu puder fazer para te manter, eu faço. Mas a decisão é sua. Com um detalhe, a consequência também. Eu sempre digo, ensino aqui o tempo todo: eu não sou fiel à minha esposa porque eu tenho um compromisso com ela
ainda que eu tenha, eu sou fiel à minha esposa por causa do princípio e do compromisso que eu tenho com o Pai. Consequentemente, eu sou fiel a ela. Eu não sou leal ao meu pastor porque ele de algum jeito me agrada, ou porque eu não tenho para onde ir, ou qualquer coisa assim. Eu sou fiel a ele por causa do meu Pai. E o meu Pai me dá princípios sobre isso na sua palavra revelada. E eu preciso seguir esses princípios. Consequentemente, eu honro o meu líder. No reino é assim que funciona, amados. É muito claro que os ofendidos não estão firmados na rocha. Estão ligados nisso? E os que estão ligados na rocha não se ofendem. Permanecem. Eles avançam. Amados, o que vai determinar como está a sua vida diante de pressão, a sua reação vai determinar qual é o seu nível de maturidade espiritual e o que de fato está no teu coração. Portanto, a casa firmada nessa rocha revelada, da palavra revelada, ela vai permanecer mesmo que venham as piores tempestades. E uma casa até maior do que essa sua, casinha, esse casebrezinho que você tem aí, pequenininho, igual a minha casinha, na rocha vale mais do que uma mega casa de vários andares na areia. Porque enquanto não tem tempestade, as duas estão de pé. Mas quando vier as tempestades, só ficará firmado, só ficará de pé aquele que estiver firmado na rocha. Então, meu amado, procure se firmar em edificar a sua vida pela palavra revelada. E não no que as pessoas falam para você, não nos conceitos que elas lhe dão. Porque a palavra, a verdade de Deus, é a verdade que você tem que crer e obedecer.